Olá, quinto ano, nós estamos começando então o nosso capítulo 11, que vem falando sobre os ambientes aquáticos e os atmosféricos. Mas nós vamos ver agora, no início do capítulo, vamos ver sobre a contaminação das águas e qual é a importância então da água para a nossa vida e a importância de estar preservando esse ambiente aquático. Vamos ver? Aqui no início da nossa página, as páginas 100, vem falando sobre a contaminação das águas e vem trazendo algumas imagens ali bem assustadoras de águas poluídas, né, esgotos sendo despejado no leito do rio e os peixes, os animais ali aquáticos, eles estão então sofrendo. E você vê uma outra imagem também que tem uma gota em uma enseada, né, uma faixa ali de lixo na beira do rio ou do mar, né? E isso causa muita tristeza. Nós vamos fazer então a leitura do nosso texto da página 100 e vamos então discutindo à medida que nós formos estudando. Vamos ver então. A história da humanidade nos mostra que muitas comunidades em todo o mundo se organizam às margens de um curso de água, que confirma então a importância desse recurso mineral para a preservação da vida humana. Então nós vemos que muitas comunidades se formam a partir da beira de um rio. Existem pessoas que estão de repente à procura de algum lugar, explorando um espaço para viver, e quando eles se defrontam com uma água, né, um rio, eles então acabam ficando ali. Muitos, né, no passado ficaram morando ali, estabeleceram o seu ambiente de moradia, e muitos lugares ali foi formado então uma comunidade e também uma cidade. Você pode perceber que todas as cidades elas têm rios, porque a partir do lugar em que foi escolhido para ser uma cidade, uma comunidade, é porque tinha água, porque a água é vida para nós, né? Por essa razão, toda a água doce dos ambientes naturais, urbanos e rurais, rios grandes e pequenos, lagos, represas, açudes, lençóis freáticos, deveriam então ser conservadas, ser limpas para ser utilizada pela sociedade. Nós mesmos temos essa obrigação, né, obrigatoriedade de estar cuidando das nossas nascentes, dos nossos rios. No entanto, não é isso que ocorre. A sujeira de todo tipo é lançada nos cursos de água, alterando então a sua quantidade, tanto na sua quantidade quanto na sua qualidade para o consumo. O que significa então poluir? E nós vemos ali a palavra poluir. Se nós formos então em um dicionário, nós vamos ver que significa sujar, manchar, corromper, né? A partir desse conceito, então, nós podemos considerar a contaminação das águas como uma forma de poluição que atinge os ambientes. Os tipos de poluição aquática são identificados com base no material que é lançado nas águas e nas consequências que provocam. Então, nós vamos ver ao longo dessa aula que nós temos vários tipos de poluição e nós vamos ver que isso também depende dos objetos, das coisas que são lançadas, os materiais que são lançados nas águas e o que elas provocam. Então, vamos ver. Nós temos então alguns tipos de poluição e nós vamos começar então falando sobre a biológica. Nós temos os tipos de poluição, os agentes poluidores, ou seja, o que traz, né? E qual a consequência dessa poluição para a vida, tanto do homem quanto dos animais e também das plantas, né? Fauna e flora. Vamos ver então a poluição biológica. Quais são os agentes poluidores? Ela tem vírus, ela tem bactéria, ela tem germes, ela tem protozoários originários de esgoto, né? Ela tem a consequência então de transmitir doença aos seres humanos e também dos animais. Essa é a poluição biológica. Mas tem também a poluição química, que são o quê? Os detergentes, os remédios, as tintas, os inseticidas, o petróleo, os herbicidas, tudo aquilo que é jogado de repente na natureza, nas plantações, né? Os inseticidas, herbicidas,
remédio, indústrias de remédio, detergente de louça que a gente acaba lavando e de repente vai para lá, resíduos de petróleo, né, de gasolina, de óleo diesel e tudo aquilo que vai então para a rede de esgoto, tintas, né? Tudo isso vai acabar sendo agentes poluidores da nossa água. E quais são as consequências disso? Tudo isso daí pode causar então para a fauna e para a flora intoxicação, deformação e até mesmo a morte, tanto de animais, né, seres humanos também, quanto dos tipos da flora, tipo das ervas, né? Nós temos também os outros tipos de poluição, como a sedimentar, a térmica, a radiativa ou nuclear. Então, nós vamos ver sobre a sedimentar. A sedimentar é tudo aquele resto de lixo que está no chão, no solo, né? Então, é solo, lixos sólidos em geral. Então, tudo aquilo que é enxurrada acaba levando, né, para a rede de esgoto, ou então que leva diretamente para os rios, para os lagos, para os açudes, tudo isso acaba sendo poluição sedimentar. Tudo aquilo que está ali na superfície do solo de lixo que o homem, né, acaba jogando, acaba indo para dentro das fontes das águas. Quais são as consequências disso? Impede a passagem de luminosidade da água, quer dizer que a água fica escura, fica suja, dificultando a fotossíntese e prejudicando então a alimentação dos peixes e dos outros seres vivos. Nós temos também a térmica. Quando as águas são aquecidas em processos industriais, usinas e geração de energia termoelétricas. Então, a água acaba sendo jogada no leito dos rios, dos lagos e tal, uma água mais quente, né? Uma água acima da temperatura do meio ambiente. Ela acaba, então, sendo prejudicial também para a natureza. Quais são as consequências dela? Elas reduzem a quantidade de oxigênio na água, provocando a morte dos seres aquáticos, alteram o ciclo de reprodução dos animais e aceleram a reação de outros poluentes que já estão na água. Então, além de prejudicar os seres vivos que estão lá, eles aceleram os outros poluentes que estão lá. E a radioativa ou a nuclear? Os resíduos, então, atômicos, né, ou radioativos, são gerados em hospitais ou usinas de geração elétrica nuclear e são derramados de repente ali na rede de água. Elas causam então mutações genéticas em seres aquáticos, bem como câncer em seres humanos. Então é muito grave essa situação dos lixos, principalmente essa radioativa ou nuclear, para os seres humanos e também os seres aquáticos. Agora que nós vimos sobre os tipos, né, de poluição, nós vamos fazer então algumas atividades. Então nós vamos ver na número 1, considerando as informações da tabela que nós vimos agora, relacione o tipo de poluição com as suas consequências. Então você vai ler cada tipo de poluição e o que ela causa e você vai colocar então se é letra A, letra B, C, D ou E, tá bom? Com referência naquilo que nós estudamos anteriormente, tá vendo? Aqui onde eu moro diz assim: existe em sua cidade ou em seu bairro algum tipo de poluição aquática dentre os citados anteriormente? Se sim, identifique-os e analise de que maneira essa contaminação das águas pode prejudicar a população local e os demais seres vivos que dependem delas. Então, se você souber de algum afluente, algum riozinho, o Rio Toledo, algum rio, uma nascente que esteja sendo poluída por algum tipo de agente poluidor, então você traga para nós discutirmos na próxima aula. No texto complementar da página 102, nós vamos ler sobre lixo nos oceanos, um desafio global. Vamos fazer a leitura. Como vimos nos estudos desse capítulo, o lixo descartado de maneira inadequada é levado pela água da chuva até os corpos d'água mais próximos e dali segue em direção ao mar. Entre os dias 18 e 23 de março de 2018, ocorreu em Brasília o 8º Fórum Mundial da Água. No evento foram divulgados dados sobre a quantidade de lixo que chega ao oceano anualmente.
Uma das pesquisas apresentadas, coordenada pela Associação Internacional de Resíduos Sólidos, estimou que no mínimo 25 milhões de toneladas de resíduos sólidos são despejados no mar todos os anos. Dessa quantidade, aproximadamente 80% tem origem nas cidades, em virtude dos descartes indevidos do lixo sólido. Além disso, o estudo calculou que todo o lixo sólido que chega ao oceano anualmente, metade dele é plástico e que cada tonelada de resíduo não coletadas em áreas ribeirinhas corresponde a mais de 1,5 mil garrafas plásticas. Órgãos governamentais e instituições privadas já consideram o problema do lixo nos oceanos um desafio global, uma vez que ameaça tanto a flora quanto a fauna marinha e compromete o recurso vital para a humanidade. Eu deixo a seguir, então, um vídeo, ele não contém som, contém só as imagens, e ele então vai mostrar para nós como que a vida marinha é afetada com os lixos no oceano. Se você quiser ver mais, você pode então estar entrando nos endereços eletrônicos que tem indicado na sua apostila. Na página 103, então, nós temos, depois de nós vermos e assistirmos o vídeo, nós temos, então, as atividades para você poder estar terminando. Então, leia a número 2, a número 3, que tipo de lixo seco está entre os maiores causadores de contaminação descrita no texto, e você vai poder lembrar quais eram os resíduos, né? Resíduos plásticos que descartamos inadequadamente e que flutuam, então, sobre toda a superfície das águas do oceano. Nós vimos então a número 3, por que todos somos responsáveis pelo lixo seco que chega ao mar, mesmo quem não mora no litoral? O lixo seco que jogamos na rua ou descartamos sem o devido cuidado é levado então para dentro de bueiros de águas pluviais e dali para o curso da água, assim inevitavelmente chega então ao oceano. E agora, será que onde eu vivo, será que tem algum curso d'água que cruza sua cidade, nosso município? Se tiver, escolha o nome deles, pode ser o Rio Toledo, e você diga algumas coisas. Cite suas percepções ambientais, observando atentamente as condições relativas à limpeza de suas águas e diga o que você descobriu, tá bom? É a número 3. Com auxílio de um mapa impresso ou virtual, você pode entrar no site também da Prefeitura, né, da cidade de Toledo, e acompanhe o caminho desse rio até desembocar em um curso d'água maior. Em qual rio que ele desemboca? Ele chega ao Oceano Atlântico, sim ou não? Lembre-se de que qualquer poluente que esteja presente nas águas será transportado por elas até os cursos d'água maiores e, consequentemente, até o oceano. A prof deixa para você, então, algumas imagens ali do Rio Toledo, a nascente do Rio Toledo, onde algumas escolas fazem, então, a visita, né? Se nós não tivéssemos em tempo de pandemia, tivéssemos com aula presencial, a gente também faria visita para essa nascente do Rio Toledo, tá certo? Boas atividades para você e até mais!